Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres, tá? Então, primeiramente eu queria dizer para vocês que eu tive um problema com o vídeo de ontem. Quando faltavam 2 minutos para o vídeo terminar, ou 3, a câmera congelou. O relógio continuou andando. Então eu falei, bom, ela não está gravando o vídeo, a minha imagem estava congelada, mas está gravando o áudio. Então eu terminei de ler o texto, fiz uns comentários finais que eu vou repetir hoje e fiz o upload do vídeo. Estava muito no fim mesmo, eu estava nas últimas frases. Ia me despedir, enfim, vocês não perderam muita coisa não. E aí hoje, para completar, faltou luz na minha casa, né? Então o que aconteceu ontem foi que eu acho que a câmera superaqueceu, porque está muito calor no Rio de Janeiro, tá? De ontem para hoje caiu uma chuva, deu uma refrescada, graças a Deus. E eu acho que a câmera superaqueceu. Eu tinha passado por uma videoconferência no Zoom, no Google Meet, antes de gravar o vídeo para vocês. Então a câmera estava ligada a 1h30, ainda ficou ligada mais 1 hora. Então eu acho que ela superaqueceu e parou. Eu não pude ligar o computador hoje para ver se a câmera queimou, se ela voltou, o que aconteceu, porque efetivamente faltou luz, né? E eu não mexi mais no computador ontem, depois de ter gravado o vídeo. Então, queria pedir desculpas para vocês e avisar que hoje a gente vai fazer oportunamente os comentários que foram feitos ontem e que o vídeo foi cortado. Eu acabei que eu dei muita sorte, porque foi o Divino Espírito Santo, porque assim, vocês perderam sem brincadeira, não foi no máximo, vocês perderam no máximo 3 minutos de vídeo. Então aqui eu estou hoje no meu trabalho e vamos gravar o vídeo hoje daqui, tá? Então a gente começa com a lição 39, a minha santidade é a minha salvação. E aí tem uma frase que é maravilhosa. Então, se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto, né? Então, se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto, né? E aí ele diz assim: a tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as que estão sendo perguntadas agora ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Então eu queria que vocês pensassem na santidade como a luz da consciência crística, tá? A tua santidade é a luz da tua consciência crística dentro de ti, tá bom? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho, né? E aí, como é que a gente vai praticar hoje com relação às nossas crianças interiores? E hoje agora, né, fazendo essa leitura aqui antes do vídeo para vocês, me ocorreu que vocês podem querer escrever a lição do jeito que eu estou recomendando, né? Que ela seja feita. Eu vou começar a fazer isso, tá? Então, os meus pensamentos de desamor em relação ao meu pai estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Os meus pensamentos de desamor em relação à minha mãe estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação, tá? Os meus pensamentos em relação a qualquer figura que tenha sido desafiadora para você na sua infância estão te mantendo no inferno. A minha santidade, a tua santidade é a tua salvação, tá bom? E aí ele termina com o seguinte exercício: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto, né? Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? A minha santidade é a minha salvação disto, tá bom? Muito bem.
E aí, evidentemente, vocês vão, como é que se diz, fazer o exercício, fazer a prática de vocês, com o que quer que eventualmente possa tá tirando a paz de vocês no dia de hoje, tá? Mas eu peço que façam essa aplicação específica em relação a pai, mãe, irmãos, eventualmente um avô, uma avó, uma figura de autoridade da sua infância, talvez um professor, isto é, alguém de quem vocês ainda guardem mágoas, tá bom? É isso, muito bem. Então, os meus pensamentos de desamor em relação a estão me mantendo no inferno, a minha santidade é a minha salvação. Aí a gente passa para a leitura do texto do A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson. E o texto de hoje é intitulado A Iluminação é o meu objetivo hoje. A jornada de iluminação é uma jornada da mente, de um foco no corpo para um foco no espírito. Lembrando da pegadinha de Jesus espírito-mente em Um Curso em Milagres, tá? De um senso de self limitado para um ilimitado senso de self, né? Senso do ser, né? De um senso de separação para um senso de unidade com todas as coisas, da culpa à bênção, do medo ao amor. Bonito isso, né? Da culpa à bênção, do medo ao amor. Saímos da culpa, vamos para a bênção. Saímos do medo, vamos para o amor. Essa jornada da minha mente e do meu coração, nem sempre fácil, mas sempre miraculosa, modifica cada aspecto da minha vida. Transforma o meu sistema nervoso, a minha energia e o meu estado de ser interno. Me leva a mudanças, acarreta mudanças no meu comportamento e mudanças em como, na forma como as outras pessoas respondem a mim. À medida em que, aí a oração, à medida em que a iluminação se torna o meu objetivo, a minha vida então está livre para se transformar. Eu libero o meu apego às coisas menos elevadas, permitindo que a minha mente seja guiada a reinos mais elevados. O medo se dissolve e o meu amor flui adiante. Eu sou redimido e eu sou modificado, tá? Então eu digo para vocês que esse é um excelente objetivo para nós que somos estudantes de Um Curso em Milagres. Como vários de vocês já comentaram aqui comigo, especialmente aqui no canal, né? Aqui no YouTube, que a iluminação quer dizer que essa transcendência de uma consciência tridimensional para uma consciência pentadimensional seja o nosso objetivo de vida. E aí sim, gente, a gente vai ter algo realmente relevante para que se dedicar, né? Dedicar as nossas vidas à iluminação. Não apenas a nossa iluminação, mas através dos nossos exemplos, da nossa forma de ser, da gente poder iluminar aqueles que estão à nossa volta, tá bom? Muito bem, aí eu tinha terminado de ler um texto, voltamos para o livro Forma e Conteúdo, Sexo e Dinheiro, a Prática de um Curso em Milagres, do Dr. Kenneth Wapnick, né? Então, eu tinha terminado de ler eu vou ler aqui as frases finais do parágrafo no qual eu tinha parado, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. No microscópico, eu acho que a partir daqui eu já devo até estar repetindo, tá? Nós estamos na seção onde ele já está falando especificamente sobre o tema de sexo. No microscópico nível do nosso sonho, através do sexo, nós de fato criamos a vida.
quando o sexo é compreendido a partir dessa perspectiva, nós vemos que os muitos problemas que o rodeiam não tem nada a ver com o comportamento sexual, mas sim com a crença, com o pensamento subjacente de culpa, que diz: eu sou um Deus com letra minúscula, que destruiu a Deus, Deus com letra maiúscula, né? Deus Pai, tomando o seu poder criativo, o seu poder de criar a vida como sendo meu próprio. O sexo então se torna nada mais do que uma forma de redimir a nós mesmos do fato de que nós pecaminosamente usurpamos a função de Deus e o suplantamos. Eu parei aqui, então eu fiz um comentário muito importante que eu quero repetir para vocês. Esse comentário é o seguinte: lembrem-se da noção do pecado original da Igreja Católica, que eu acho que é das tradições cristãs de um modo geral, não posso falar, né? Porque o que eu conheço é do catolicismo, que foi no catolicismo que eu fui criada. Então vamos pegar a noção do pecado original, né? Nós já chegamos neste mundo pecadores, né? Por quê? O que a tradição católica nos diz? Ela diz que nós chegamos pecadores porque nós somos os descendentes de Adão e Eva que cometeram o pecado original lá atrás, de terem decidido comer a maçã e de terem comido a maçã, né? Então, no nosso inconsciente está a crença totalmente arraigada de pecado original, tá? E se vocês forem procurar nas outras grandes religiões, vocês vão encontrar conceitos equivalentes de pecado original, tá? Vocês vão encontrar esses conceitos equivalentes. Mas vamos ficar com o pecado original lá de Adão e Eva, lá dos cristãos, né? Deve ser para todo mundo, porque a Bíblia é seguida por todos os cristãos, né? E suponho que para os judeus também nós tenhamos essa noção de pecado original no judaísmo, tá? Então vamos pegar essa ideia. O que o Dr. Kenneth está explicando aqui é muito importante, é que do ponto de vista de um curso em milagres, o que é o pecado original? O pecado original, ele está entranhado no fato de que eu tenho um corpo. Porque para eu ter chegado nesse metaverso, nessa Matrix, eu precisei de um corpo, né? Eu preciso de um corpo para estar aqui, né? E esse corpo seria a prova cabal do pecado. Esse corpo, então, ele é criado a partir de uma relação sexual entre o meu pai e a minha mãe, né? E sem essa relação sexual nós não estaríamos aqui. Esse espermatozoide encontra esse óvulo e pum, nasce um corpo. E nós, a nossa consciência entra dentro desse corpo e nós chegamos aqui, tá bom? Então o que o Dr. Kenneth está explicando é o seguinte: o nosso próprio corpo é a prova cabal de que nós pecamos contra Deus. E nós tomamos dele o poder de criar a vida. Por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe, num determinado encontro, intencional ou não intencionalmente, criaram uma nova vida, que somos nós. Então o corpo seria a prova cabal de que usurpamos o poder de Deus, de que nós pecaminosamente usurpamos o poder, a função de Deus e o suplantamos. Que função é essa? Criar a vida. Criar a vida, tá? Então, esse conceito do pecado original, ele tá lá que nem uma instrução nesse programa do sistema de pensamento do ego, uma instrução muito nuclear, por isso que ele é chamado de pecado original, né? Uma instrução muito nuclear que diz que nós sim somos criaturas cheias de pecado, tá bom? Então é isso, foi isso que eu falei, sobre isso que eu falei ontem. Agora eu vou dar continuidade à leitura do texto. No manual para os professores, há uma descrição
poderosa do erro original. Um dos muitos lugares em Um Curso em Milagres que claramente enuncia a trindade ímpia, pecado, culpa e medo. Jesus descreve o nosso medo de Deus, nosso medo de Deus vir nos apanhar e como nós o enterramos nas nossas mentes, aquilo que nós acreditamos que fizemos a Ele e o que Ele nos fará em retaliação. Mas, então, vem esse horripilante pensamento. Não pense que Ele se esqueceu. Em outras palavras, nem por um minuto pense que Deus se esqueceu daquilo que você fez. E então não pense que Ele não vai vir buscar você. E botar, né, em prática a sua vingança mortal. Aí ouçam essa frase aqui que é importante. Se o sexo é um dos modos preeminentes, nos quais, proeminente é que está subindo, né? Está saliente, né? Um dos modos preeminentes nos quais nós demonstramos a nossa divindade através da criação da vida, e ele põe essa criação aqui entre aspas, né? Porque na verdade a gente não está criando, a gente está inventando aqui dentro de um holograma no qual tudo é ilusório. Imagine a culpa e o terror inconscientes associados com essa lembrança cheia de pecado. Pense também sobre o fato de que quando o ego fez o seu cenário sexual, ele também fez esse cenário muito prazeroso, né? Então o sexo, ele ou nos está chamando para a culpa ou para o prazer, ou para o ódio especial ou para o amor especial, não é isso? A partir de um ponto de vista evolucionário que tem sentido perfeito, seria necessária uma forma de induzir os membros das espécies a copular de forma que as espécies fossem preservadas. Como nós podemos ver no Homo sapiens, entretanto, esse comportamento se tornou divorciado do seu propósito original, e então agora o sexo é mais frequentemente buscado puramente, somente por prazer. E a ele é adicionado um fardo de culpa, porque agora o prazer é derivado de um ato que, em última instância, simboliza a morte de Deus, né? Agora eu sou o Deus da criação, eu faço meus próprios filhos, né? Nós não apenas fomos bem-sucedidos em usurpar o papel do nosso Criador, mas nós apreciamos isso, né? Eu tô achando que eu já li isso ontem. Se eu já li, me perdoem, tá? Pulem. E é essa culpa que se manifesta nos vários assuntos e problemas que surgiram rodeando em torno do sexo. Controle da natalidade, o aborto, a orientação sexual, o sexo antes e depois do casamento, disfunções sexuais e etc. À medida em que nós somos capazes de nos unir a Jesus na visão do sexo, a sua perspectiva, a partir da, eu li isso ontem sim, sem dúvida, a partir da sua perspectiva de olhar, né, acima do campo de batalha, do lado de fora do sonho, nós vemos que tudo que foi experienciado dentro do mundo linear de tempo e espaço, quer dizer, dentro da Matrix, é um fragmento sombrio daquele pensamento original. Como então o sexo poderia não ter se tornado em tal símbolo negativo da relação especial, amor especial ou ódio especial, onde o relacionamento se torna a fonte do sofrimento, do ferimento, da perda, o ódio especial, ou do prazer, do contentamento e da completação.
amor especial, quer dizer, você se sentir completo ao se unir sexualmente a um outro ser, né? O que eventualmente vai acontecer nas relações aí que envolvem amor. Deixe-me dizer, antes de seguir muito adiante, de que de forma nenhuma isso significa que nós devemos nos sentir culpados, que nós devamos nos sentir culpados porque nós apreciamos o sexo ou porque o sexo é uma parte importante das nossas vidas. Nem que nós devemos nos sentir culpados porque nós gostamos daquilo que o dinheiro pode nos proporcionar. Lembre-se dessa importante dimensão dos ensinamentos do curso. Uma vez que o mundo foi feito por um propósito não sagrado, que inclui sexo e dinheiro, então ele se torna neutro. Feito para nos manter no sonho da separação através da culpa e do especialismo, o mundo pode continuar a servir àquele propósito ou ser um meio do nosso aprendizado do perdão e do redespertar desse sonho. Vamos ler depois a sessão A Função Especial, uma importante discussão sobre como o Espírito Santo usa para a cura aquilo que o ego fez para causar dano, né? Então a grande questão aí não está com o corpo, não está com o sexo, não está com o dinheiro. Está sim com o propósito que nós damos ao corpo, ao sexo e ao dinheiro, né? Qual é o propósito que nós estamos dando, né? A esses pilares da nossa existência dentro da Matrix, do metaverso. Voltando à perspectiva original ontológica do sexo, pode ser prontamente compreendido o porquê ele se tornou tal preeminente símbolo, em vez de ser apenas uma função biológica entre outras. Então ele é agora uma preeminente função biológica. Isso aconteceu, isso se tornou tentador para muitas pessoas espiritualizarem o sexo, fazerem do sexo algo sagrado. Ainda que nada relacionado ao corpo possa ser sagrado ou não sagrado, porque o corpo é neutro. De novo, as atividades corporais podem servir a um propósito sagrado do perdão ou ao propósito não sagrado de reforçar o especialismo. Para reiterar esse ponto de que o corpo em si mesmo é o nada, e então o sexo não é nem uma atividade profana, nem uma atividade espiritual. O seu valor ele depende apenas do propósito ao qual ele serve. Então o problema não está com o sexo, o problema não está com o corpo, o problema não está com uma faca, o problema não está com uma arma de fogo, o problema não está com o dinheiro. O problema está com os propósitos que nós damos a toda e qualquer coisa dentro desta terceira dimensão, né? É, portanto, crucial compreender as raízes originais do sexo, porque elas vão explicar o porquê esse é um assunto tão, como é que eu vou dizer aqui, que nos inflama tanto, né? No nosso mundo, né? Um assunto tão crepitante, né? Eu lembro de uma história de um professor dos meus dias de escola, um cavalheiro inglês com uma forma diferente de expressar as coisas, uma forma diferente de praticamente todas as pessoas no departamento, que disse que a história do mundo ela tinha sido escrita num quarto, né? Olha que interessante essa visão aqui, muito legal, né? Se você quer aprender como as coisas aconteceram através da história,
Então estude aquilo que aconteceu nos quartos de dormir dos reis e dos governantes. A seção sobre os obstáculos à paz, no livro-texto, se refere à nossa atração pela culpa, pela dor e pela morte, todas as quais podem ser resumidas, deixa eu ver se é isso mesmo, ser incluídas sob uma categoria mais geral de atração pelo corpo. Então, a atração pela culpa seria, na verdade, uma forma de atração pelo corpo. Nós queremos que o corpo seja real. E não importa se ele é real numa dor excruciante ou no êxtase de um prazer sensual. O sexo claramente faz do corpo algo real, seja como uma forma de produzir crianças, ter bons momentos ou a combinação de ambos. Se o sexo induz a culpa ou se ele é uma fonte de prazeres repetidos. O corpo permanece o foco central e esse foco é a real atração, a atração pelo corpo, né? Isto é, você sair da sua mente e estar no corpo. E isso é verdadeiro para qualquer outra atividade corporal da mesma forma, mas o sexo é uma defesa especialmente útil, como uma forma bastante efetiva de lidarmos com a forma em vez de lidarmos com o conteúdo. Isso não faz com que o sexo seja mais ou menos significativo do que qualquer outra atividade física ou psicológica, mas nos ajuda a explicar a nossa fixação nele. O sexo quase nunca é considerado como uma atividade humana normal, o que colocaria virtualmente as indústrias de moda e entretenimento fora dos seus negócios, né? Se a gente começar, aqui ele está dizendo aqui, ele está dizendo, se a gente começar a ver o sexo como algo banal, sexo é algo da vida cotidiana, como tomar o café da manhã, né? Então a gente tiraria o glamour dele e colocaria as indústrias de moda e entretenimento fora do negócio, né? A Madison Avenue, que é uma avenida em Nova York cheia de escritórios de agências de publicidade, não poderia vender nem mesmo uma pasta de dente ou carros sem alusões sexuais subliminares e mensagens sexuais subliminares, né? É interessante a gente observar isso, né? É muito interessante a gente observar isso, né? Como o sexo, ele é utilizado para provocar o desejo em nós, seres humanos, né? Os nossos desejos por coisas materiais, né? Então a gente vê muito aqui no Brasil, é muito comum aquela propaganda de cerveja que não tem nada a ver com sexo, né? É uma bebida que não tem nada a ver com sexo, né? Normalmente, se as pessoas querem um encontro romântico, elas vão beber um vinho, né? E você tem as propagandas de cerveja com mulheres maravilhosas, com biquínis minúsculos, servindo homens maravilhosos de barriga tanquinho, né? Cervejas estupidamente geladas, né? E aí o cara vai lá e compra aquela marca de cerveja. Basicamente é isso, tá? Uma das razões pelas quais Freud era tão aficionado na sua teoria sexual, né, a teoria de Freud era que tudo que estava acontecendo na psique do indivíduo teria uma fundamentação nas energias sexuais mal resolvidas dele, né? Era o seu link com a biologia. Para ele, o sexo era mais do que uma atividade genital. Ele falou sobre os estágios infantis da sexualidade humana
e, em geral, definiu o sexo como a base da energia humana, né? Da energia que sustenta a vida aqui na terceira dimensão. Freud começou a sua carreira como um neurologista e um médico, né? Ele era médico neurologista, para quem não sabe. Daí o brilhantismo dele, né? Os psicólogos que me perdoem, mas só um médico mesmo, com uma visão de neurologia, poderia ter desenvolvido a teoria da psicanálise. E ele realmente era um gênio, né? E o Jung também, que eu cito muito, né, especialmente nos posts do Instagram, também era médico, era psiquiatra, né? E o outro grande expoente, discípulo dele, o Reich, também era psiquiatra. Era médico, com certeza, não estou lembrada se era psiquiatra, acho que era. E no final da sua vida, ele previu que as teorias dele, as suas teorias da mente, seriam um dia explicadas de forma eletroquímica. Eu estou aqui simplificando demasiadamente a posição de Freud, mas essa conexão eletroquímica era muito importante para ele, porque enraizava o sexo no corpo. Sua fervorosa defesa da teoria psicanalítica refletiu a importância de estabelecer esses pilares básicos no corpo físico. Assim como em outras muitas áreas, o pai da psicanálise ele estava falando de algo importante, mas não pelas razões que ele acreditava, né? E aí é que o Jesus vem e meio que dá uma corrigida na psicanálise, né? Aí ele fala aqui, né? O sexo confirma a realidade do corpo e não pode se falar o suficiente que o ego fez o mundo e o corpo, de modo que nós ficássemos distraídos, assegurando que nós nunca retornaríamos às nossas mentes. O resultado do nosso foco constante na forma, às custas do conteúdo, né? Quer dizer, então todos nós queremos ir lá, arranjar um parceiro atraente, né? Um parceiro que tenha as qualidades que nós valorizamos, ou num homem ou numa mulher, e a gente está atrás disso e passamos boa parte das nossas vidas atrás disso. O que a gente não quer é sentar 5 minutos de manhã na hora que acorda e meditar. E aí alcançar a mente, alcançar o espírito. É disso que o Dr. Kenneth está falando. E por que o ego fez isso? Né? Por que ele criou essas formas tão interessantes aí da gente se distrair no corpo? Justamente porque aí a gente esquece que é mente e espírito, tá? A partir do ponto de vista do relacionamento especial, o sexo guarda um lugar central no sistema de pensamento do ego, porque ele não é algo que você possa sair fazendo por aí com qualquer pessoa, mas a sua expressão muito corporal, né, porque a sua expressão muito corporal pode ser desempenhada com relativamente poucos e inevitavelmente demanda exclusividade, apesar dos melhores esforços de algumas pessoas, né? E aí eu diria que o Dr. Kenneth ele só conseguiu escrever esse parágrafo porque ele era americano, né? Porque ele não era brasileiro, porque ele nunca passou um carnaval no Rio de Janeiro, né? Com a graça de Deus, né? Em 2022, ou 22 não, que teve recesso, né? Teve lockdown, enfim, mas um carnaval no final da década de 2020 no Rio de Janeiro, e ele ia entender o papel, inclusive, banalizado, né? Que a sexualidade recebeu aqui no Brasil, infelizmente, né? Aí ele vai citar uma ópera famosa de Mozart que eu tive a oportunidade de assistir no ano passado no Teatro Municipal. Já contei para vocês aqui que eu sou super fã de ópera. E Mozart, apesar de ter sido austríaco, né? Mozart era austríaco, ou era alemão, não estou lembrada. Uma das duas coisas, eu acho que ele era austríaco. E apesar de não ser um italiano, isto é, não está nas escolas originais de ópera,
ele fez algumas óperas maravilhosas, né? E eu nunca tinha assistido Dom Giovanni, e eu assisti ano passado uma montagem no Municipal primorosa. E aí ele vai citar a grande ópera de Mozart, que é Dom Giovanni, que é a história do Dom Juan, né? Então, o herói, que era o Dom Juan, ele abandonava suas amantes, uma atrás da outra, né? Então ele abandona uma outra que é a Dona Elvira, que está apaixonada por ele porque ingenuamente ela tinha acreditado que Dom Giovanni gostava dela. Numa tentativa de numa tentativa de consolá-la, né, o valete, o criado de Dom Giovanni, o Leporello, um personagem de fato engraçado, ele canta a sua famosa área da ópera para ela, né? Eu não me lembro qual é a área da ópera, né? Ele está falando. Então é muito engraçado, né? O Dom Giovanni, ele tinha um livrinho, né, no qual ele tinha registrado, ou melhor, o Leporello, ele tinha um livrinho, um pequeno notebook, né, no qual ele tinha registrado todas as conquistas do mestre dele, Dom Juan, que incluía 640 italianas, 231 alemães, 100 francesas, 91 turcas, e na Espanha já eram 1003, né? Isso é tudo cantado lá na ópera. Jesus, né? Se vocês somaram tudo, Dom Giovanni, ele devia ter muito pouco tempo para fazer outras coisas da vida dele, né? Não surpreendentemente, os psicólogos falam do complexo de Dom Juan, onde um homem quer ter tantas mulheres quanto forem possíveis, refletindo a fantasia última de conquistar o mundo e de, portanto, se tornar Deus. Olha só que barato. Uma interpretação bem psicanalítica do complexo de Dom Juan, né? E bem interessante aqui, né? O complexo, né? Nesse complexo, o sexo, ele é claramente algo que ocorre. Não, peraí, tô traduzindo errado, peraí. O sexo é claramente algo que ocorre entre duas pessoas separadas, como em oposição ao pensamento de amor, que abraça os filhos de Deus como um. O sexo, ele é exclusivo por definição. Você tem sexo com uma pessoa, ou em alguns casos, mesmo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ainda bem que ele se lembrou dessa possibilidade, né? Mas não pode ser com todos, o que claramente reflete o sistema fundamental de pensamento do ego de separação e exclusividade. O sexo é um ou outro, o que o ego disse no início para Deus. Eu vou obter o meu prazer às suas custas. Nada no mundo que reforce a separação, a exclusividade e o especialismo, palavras diferentes para o mesmo fenômeno, cabe perfeitamente com a estratégia do ego de fazer um corpo sem mente que parece nos manter separados uns dos outros. Então, as especificidades foram feitas. Jesus diz no texto: as mentes estão unidas, os corpos não. O pensamento de amor na mente une a todos como um. Por outro lado, a expressão do amor no corpo é limitada e, nesse sentido, o sexo é uma atividade limitada e, portanto, um símbolo para a limitação do ego, à medida em que ele é o corpo em si mesmo.
Isso não faz com que o sexo seja nem bom nem mal, simplesmente um fato perceptual que encobre, né, que lança uma sombra para nós, para o pensamento subjacente do ego, né, que diz que a separação é real. Novamente, isso explica a atração pelo sexo, tanto como um problema a ser resolvido, quanto como algo a ser valorizado, algo que nós valorizamos. Mas isso pode servir a um propósito diferente, ao qual nós vamos retornar. Entretanto, a razão primária para tal é que esta é uma área essa é uma área tão problemática, né? Por causa do seu valor como uma defesa que nos protege de retornar às nossas mentes. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Lembre-se de que o problema fundamental para o ego é a ameaça inerente no poder da mente do Filho de Deus de escolher. O ego teme o tomador de decisões, mas, como uma parte da sua estratégia de sobrevivência, ele declara que esse não é o problema, o qual, em vez disso, são o pecado, a culpa e o medo. Portanto, o problema não é mais que nós tenhamos escolhido nos separar, mas que nós estamos separados. Um estado que o ego iguala com o pecado. Ao fazer com que o sistema de pensamento da mente errada se torne real e uma constante preocupação, o ego apaga da consciência o nosso verdadeiro conceito como tomadores de decisões. O problema imaginário da mente de pecado, culpa e medo nos impede de retornarmos ao único problema que existe: a escolha equivocada do tomador de decisões pelo ego. Tendo substituído o verdadeiro problema com o seu problema ilusório e horripilante, o ego diz que a única solução concebível é negar o problema todo, tudo junto. Projetar isso numa esperança mágica, embora o ego omita o adjetivo mágico, todos nós seremos livres dele para sempre, porque agora só um minuto. Todos nós seremos livres para sempre desse problema. Porque isso ocorre agora no mundo. Acho que é isso, essa parte aqui eu não entendi. E então o corpo, né, assoberbado. Então temos o corpo assoberbado com inumeráveis e infinitas necessidades e preocupações. O corpo, então, é a solução do ego para o problema que ele inventou de pecado, culpa e medo na mente do Filho de Deus. Mas essa é uma solução que engendra a hospedagem de outros problemas físicos e psicológicos, os quais nós passamos o resto das nossas vidas tentando resolver, inconscientes do fato de que eles foram feitos especificamente para não serem resolvidos. A nossa atenção é então levada para além do tomador de decisões, a parte inconsciente do nosso self que quer estar separada, que quer ser um indivíduo autônomo, mas que não quer ser punida pelos seus pecados, né? Porque acredita que a separação ocorreu e porque acredita que a separação foi um pecado. É disso que ele está falando.
Essa parte, ela anseia por problemas, porque quanto mais problemas nós temos, menos provavelmente nós iremos retornar à fonte do problema nas mentes, onde eles seriam seguramente desfeitos. Estes problemas claramente incluem a questão do sexo, os problemas sexuais. E então nós temos problemas sexuais, questões e preocupações sexuais que nos assoberbam como indivíduos e como uma sociedade. O que nos ajuda a lidar com essas preocupações é, obviamente, separar a forma do conteúdo, o que é facilitado quando nos focamos no propósito. Isso nos permite descobrir a verdadeira natureza do problema e, o que é mais importante, que esse problema foi inventado. Nós, portanto, aprendemos que nós queremos ter um problema corporal, preocupações ou aborrecimentos, qualquer coisa que vá chamar a nossa atenção. Um meio maravilhosamente efetivo de nos manter sem mente. O método da loucura do ego. Forte, né? Nós podemos ver, então, como o sexo é extremamente valoroso na hierarquia de defesas do ego. Todos têm um corpo, parte do qual é a sexualidade, junto com os muitos e variados problemas e questões. A sociedade, por exemplo, determina o que é um comportamento sexual normal e o que é um comportamento sexual desviado. A partir de um ponto de vista antropológico e sociológico, nós podemos observar como os costumes e os valores mudam, né? Mudam ao longo do passar do tempo, né? E isso nada tem a ver com fenômenos inerentemente biológicos, porque não há fenômenos inerentemente biológicos. As nossas preferências, se envolvem sexo, comida ou qualquer outra coisa, não tem a sua fonte no corpo. E mesmo quando nós estamos nos tornando mais adeptos de ver as conexões entre a nossa genética, né? E os vícios, problemas com comida, alergias, impulsos sexuais, o fato permanece que os genes não são a causa dos nossos problemas e necessidades. Tá? Aí ele vai citar uma frase aqui que eu vou ler em português, tá? Que é o 427. Por sorte eu tenho o livro aqui no trabalho também, tá? Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso seja possível é uma decisão da mente, que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. Então, o que ele está dizendo é que, na verdade, os nossos apetites, sejam eles quais forem, por coisas, pessoas, comida, bebida, são apetites da mente egóica, tá? O corpo é, então, um plano cósmico do ego, a parte da mente que deseja permanecer separada para nos distrair da única real ameaça à nossa existência, o poder da mente para escolher. Então ele deixa a gente lá, na mente, tá? O sexo, ele está no topo da nossa lista de problemas, mas é útil nos darmos conta de que a dinâmica que fez do sexo um problema é independente do corpo, tendo nada a ver com aquilo que os pesquisadores a respeito do sexo possam nos dizer.
mas em vez disso, tendo a ver com o propósito subjacente que é comum a todos. É por isso que o primeiro e principal princípio dos milagres diz que não há ordem de dificuldade em milagres, né? Cada problema é o mesmo problema, independentemente da sua forma. Lembre-se da importante linha do texto: nada nos cega mais do que nada nos cega mais, né? Nada cega tanto quanto a percepção da forma. A forma significa corpo, assim como significa sexo. E o corpo inclui não apenas o físico, mas o psicológico, o self-psicológico, o eu psicológico também, né? Por isso que a gente fala aqui do ego, corpo, personalidade. A forma mais curadora de trabalhar com as questões sexuais é, então, em última instância, divorciá-los da sua expressão comportamental, não em termos do ato do sexo, mas em termos do pensamento sobre o sexo, vendo o sexo dentro de um contexto maior, vendo o sexo de acima do campo de batalha, onde nós reconhecemos que esses problemas não são diferentes de nada mais. No panfleto sobre a psicoterapia, Jesus explica, no contexto da doença física, que a forma dos sintomas pode revelar uma forma de não perdão na mente, mas Jesus rapidamente aponta que essa percepção, né, na forma de que o perdão que essa sacação, né, da forma do não perdão não vai necessariamente ajudar você, que apenas o perdão irá te ajudar, apenas o perdão cura. Aí ele cita o texto do Psicoterapia. Um estudo cuidadoso da forma da doença, da forma que a doença assume, irá apontar muito claramente para a forma de não perdão que isso representa. Mas ver isso não irá efetivar a cura. A cura é atingida apenas por um reconhecimento de que apenas o perdão cura, uma ausência de perdão. Em outras palavras, nós precisamos conhecer a conexão específica entre um sintoma e o pensamento subjacente do ego. Daí a gente estudar linguagem do corpo, metafísica da saúde, psicossomática, tá? Porque aí tudo isso vai nos apontar a nossa forma específica de não perdão. Onde eu não estou perdoando, né? O que a minha doença de pele simboliza? Qual é a falta de perdão, né? Na minha mente, que simboliza uma doença de pele, que simboliza um câncer, que simboliza uma doença hepática, enfim, né? Que é a chamada psicologia da correlação. É disso que ele está falando. Porque no final, tudo que nós precisamos fazer é perdoar. Isso significa não dar a nada externo nenhum poder sobre nós. Com a tomada de consciência, o problema desaparece, independentemente de qual seja a sua forma. Se nós analisarmos qualquer sintoma sexual, portanto, nós vamos encontrá-lo expresso num pensamento subjacente, algum aspecto da crença do ego na separação e no especialismo. Por exemplo, a frigidez em ambos os sexos, a impotência, podem ser rastreados a abusos passados, fantasias de ataque ou castração, né? E o Freud verificou isso na prática. Ainda que o fundo da história, né, permaneça no medo da punição pelo nosso pecado, né, o nosso assim percebido pecado de separação.
E então, a inabilidade de ter um bom desempenho sexual pode, em última instância, ser compreendida como a necessidade de reter o amor, como uma forma de proteger o self. Ou em experiências de ciúme, nós podemos facilmente ver a projeção da crença de que o amor foi ganho, foi obtido através do roubo e do engano, configurando uma punição inevitável de termos de que o mesmo destino caia sobre nós, né? Como o livro-texto explica. Aí eu vou ler aqui o livro-texto para a gente poder parar, tá? É o 783. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor da sua própria segurança. Eles têm medo de que as suas projeções retornem e os firam, né? É o medo da punição. Acreditando que apagaram as suas projeções das suas próprias mentes, acreditam também que as suas próprias projeções estão tentando voltar a introduzirem-se nas mentes, de modo furtivo. Uma vez que as projeções não deixaram as suas mentes, eles são forçados a se engajarem numa atividade constante, de forma a não reconhecerem isso. Então, gente, do que ele está falando aqui? Ele está falando que os problemas que nós vamos enfrentar na vida adulta, né? E quando você vai fazer um processo de psicanálise levando uma questão sexoafetiva, a discussão, lógico, que vai acabar no nosso complexo de Édipo, né? Que eu já falei para vocês que o complexo de Édipo, ele merece um vídeo só, à parte, só para ele, né? A visão de um curso em milagres, né? Como o complexo de Édipo ele é descrito em um curso em milagres, né? E o Dr. Kenneth é que fala disso, né? Mas enfim, então a gente vai encontrar as raízes desse problema lá nas nossas relações com o papai e com a mamãe, e com a negação do amor, e com os ciúmes, e com a competição entre os irmãos, e com a competição com o progenitor do mesmo sexo, e com a relação de amor especial com o progenitor de amor especial com o progenitor do sexo oposto, e de ódio especial com o progenitor. Peraí, olha o ato falho aqui na minha cabeça. De amor especial com o progenitor do sexo oposto e de ódio especial com o progenitor do mesmo sexo, tá? E aí esse tema é um tema que vai ficar bastante importante quando a gente for falar da nossa penúltima ferida, que é a ferida da traição, né? Onde a criança tenta inconscientemente fazer uma aliança com o progenitor do sexo oposto, às custas do progenitor do mesmo sexo, que é então deixado excluído nesse triângulo. E então, quando ela percebe que aquilo não dá certo, ela se sente traída pelo progenitor do sexo oposto e experimenta a primeira ferida de traição da vida dela, tá? Mas enfim, esse texto é bem denso, né? E imagino que deve estar trazendo à tona aí muitas coisas que vocês vivenciaram, crenças, enfim, mas eu acho que essa parte final, onde ele está falando que todo problema que a gente vai experimentar é um problema de não perdão e que vale a pena sim a gente ir observar onde o problema está se manifestando, mas que simplesmente identificar a origem do problema não vai curá-lo,
nós precisamos sim trazer o elemento do perdão, né? Para que então esse sintoma ele saia das nossas vidas, né? E isso, gente, o Freud realmente ele verificou no nível físico, né? Quando o cliente ia lá e falava do conflito e alcançava a origem do conflito psíquico e elaborava aquilo, o corpo ficava bom, né? E eu acho muito especial essa comparação dele, né? Eu acho que eu acabei lendo aí talvez mais do que 10 minutos da parte que eu tinha lido ontem, então talvez tenha ficado meio repetido. Eu peço perdão a vocês, mas o tablet estava aparentemente meio perdido, eu não marquei o lugar onde eu parei, hoje eu marquei, né? E aí eu peço perdão se tiver lido muita coisa dobrado, né? Mas talvez tenha sido também para a gente reforçar os conceitos, tá? Então hoje eu vou pedir a vocês que pratiquem a lição do jeito que eu falei para vocês, né? Vamos ler aqui mais uma vez antes de encerrar o vídeo. Se eu conseguir ligar meu tablet. Meus pensamentos de desamor em relação ao meu pai estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Meus pensamentos em relação à minha mãe estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? A minha santidade é a minha salvação disto. E por que eu vou insistir que vocês façam essa frase com relação ao pai e à mãe de vocês? Porque mesmo que vocês não tenham consciência dos agravos, dos ressentimentos, dos rancores, eles estão aí, tá? Então é muito importante para deflagrar esse processo de limpeza, de trazer à tona, trazer à luz todas essas coisas que estão precisando ser resolvidas aqui no nosso contexto sagrado, de olhar para tudo isso, de olhar para esse ego, jogar luz sobre esse ego, segurando nas mãos de Jesus e do Divino Espírito Santo. Tá bom, meus amores? Eu espero que amanhã tudo dê certo e eu consiga gravar o nosso vídeo normalmente, tá bom? Deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e se Deus quiser nós nos vemos novamente amanhã.